Bem-vindos, mães e pais. Esse é o segundo episódio do nosso quadro A Única Chance. E para quem não me conhece, eu sou o instrutor Henrique Bruto. Eu sou o instrutor Thales Gomes. E nós do SOS Missão Dupla ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. E para quem não conhece esse quadro, ele surgiu devido aos acidentes que acontecem principalmente nos nossos lares. E nós, como pais, acabamos perdendo o chão, né? Sem confiança, não sabemos como agir e queremos ter segurança em nossos lares e acabamos caindo em alguns riscos e acidentes que acontecem com nossos filhos. Exatamente. Isso me lembra uma frase que eu li num livro, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, e que diz que coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. E essa frase ela não cabe somente na questão econômica, mas ela mostra muito a dinâmica dos acidentes também. Se você parar para pensar, os acidentes eles estão acontecendo o tempo todo com várias pessoas diferentes. Mas nunca acontece o mesmo acidente com a mesma pessoa. Verdade. Por várias vezes. Então a gente sabe que quando acontece um acidente com você, provavelmente esse vai ser um acidente que nunca aconteceu anteriormente. Você pode até dar azar de acontecer 2 ou 3 vezes o mesmo acidente, mas normalmente quando acontecer, você não vai estar preparado para agir, para fazer ou como agir naquele acidente. E isso mesmo faz a gente perder o chão de fato. Porque nós como mães e pais ficamos preocupados quando acontece alguma coisa mais grave com os nossos filhos e a gente não sabe o que fazer. Então por isso esse quadro existe, para que a gente possa analisar esses acidentes e preveni-los, o que acaba sendo até mais importante do que aprender como lidar com eles, é prevenir, porque a gente sabe que a prevenção pode evitar até 90% dos acidentes. Então, como o Thales falou, a ideia desse quadro é conscientizar vocês de todos os riscos que nos rodeiam o tempo inteiro e por desconhecimento a gente acaba negligenciando esses riscos, né? E o intuito da gente aqui nesse quadro é mostrar apenas os fatos reais, aquilo que acontece e aconteceu, e analisar eles de uma maneira mais técnica, sem julgamento de valor, de crença das pessoas, né? Tudo que a gente vai falar aqui nesse quadro será para alertar você, mãe, você, pai, que a gente pode sim reduzir esses índices, né, de acidentes domésticos para que eles possam ficar cada vez menores, né? Porque se você parar para ver, de acordo com o Ministério da Saúde, a principal causa de morte em bebês de 0 a 1 ano é o sufocamento. Então é exatamente com o intuito de proteger todos os nossos bebês, né, que estão aí indefesos, que estamos aqui em mais um episódio de Uma Única Chance, e a gente quer que vocês possam estar confiantes para agir em todas as emergências e a gente possa conseguir reduzir esses índices e que cada bebê possa ter um pai e uma mãe confiante para ajudar eles até o socorro especializado chegar. Exato. E hoje nós vamos analisar 2 casos que têm uma dinâmica muito parecida, como todos os acidentes, de engasgo, onde foram 2 bebês com menos de 1 ano. Um tinha 42 dias e o outro tinha 19 dias só de vida e engasgaram após o aleitamento materno. Tiveram um engasgo e as mães tiveram que atuar ali com esse problema para poder resolver essa condição. Então a gente vai analisar esses casos agora para entender como se posicionar e o que a gente poderia ter feito de diferente ou o que eles fizeram de correto naquele momento. E o primeiro caso é da menina Beatriz, que foi um bebê de 19 dias de vida. A família era de Jaboatão, Caldeias, e a mãe estava amamentando, o pai já tinha ido trabalhar, era de manhã, o pai tinha acabado de sair para trabalhar, e ela estava amamentando a bebezinha, quando de repente ela percebeu que ela deu uma golfada e engasgou. E durante esse engasgo, ela que já tinha visto um vídeo em algum momento ali da vida dela anteriormente, né, que ela sabia desses riscos, como ela mesma disse,
ela começou a tentar executar as manobras que ela já tinha visto e, ao mesmo tempo, ela ligou para o marido informando o que tinha acontecido para que ele voltasse para casa, já que o escritório dele ficava muito próximo da residência, né, apenas 1 ou 2 minutos de distância, e ela, naquele nervosismo, ligou para o marido e começou a tentar executar as manobras de desengajo, que não foram efetivas. E aí sim ela saiu de casa em busca dos vizinhos, tocando as campainhas. Aquele desespero, né? Aquele desespero ali. Ela começou a chamar os vizinhos e ninguém atendeu. Foi quando ela tocou o elevador para poder descer e ir para o socorro, já que ela já tinha informado ao marido, o marido estava indo para o local. Quando o elevador chegou, que abriu a porta, tinha um vizinho dentro do elevador, junto com o filho, que estava levando para brincar no parquinho, no play. E ele viu aquele desespero todo daquela mãe e ele pegou também, conhecia os procedimentos, abordou, pegou a bebezinha e começou a executar os ciclos de desengasgo para tentar desengasgar aquela criança. Foi quando o pai chegou no meio do caminho, começou a auxiliar também. E todo esse trâmite, todo esse caso aí durou entre 3 a 5 minutos, todo esse acontecimento. E a gente vai ver aí no vídeo como tudo aconteceu para a gente analisar essa situação, como a gente vai ver no vídeo agora. Você percebe aí que o vizinho está dentro do elevador, descendo para ir para o play junto com o filho, que encontra-se aqui embaixo, ó, no carrinho, esperando para chegar no play. Quando, de repente, a porta se abre e ele percebe essa mãe desesperada, com o bebê no colo, pedindo ajuda. Ele imediatamente aborda a bebê, sem em nenhum momento sair do elevador, ele já aborda a bebê e começa a iniciar com os golpes dorsais e as compressões torácicas. E aí ele faz os golpes e continua com as compressões. Ele faz aproximadamente 2 a 3 ciclos. Esse vídeo ele tem um cortezinho aí na imagem, né? Até a chegada do pai, que chega nesse momento, onde assim que o pai chega, o vizinho pede para que ele limpe a secreção que está na boca da bebê e faça a ventilação, mesmo o pai não sabendo como seria feita essa ventilação. Ele pede para que o pai execute essa ventilação. O pai ventila a criança e logo após ele faz mais uma compressão e entrega a bebezinha para o pai, que sai. Então, como podemos ver no vídeo, a gente levantou aqui os principais pontos aí de atenção que a gente percebeu nesse vídeo. E o primeiro dele foi a Beatriz, né, que era uma bebezinha de apenas 19 dias de vida, muito pequenininha, e que se engasgou depois de uma amamentação, o que é algo comum, né? Uma mãe amamentar um bebê e ela golfar. Então isso é muito natural, então é um ponto que chama a atenção. O segundo ponto ali foi que a mãe ela não possuía um conhecimento técnico específico de primeiros socorros, mas ela já havia visto algum vídeo, pesquisado sobre isso, porque ela já sabia que isso poderia acontecer de alguma forma, e o que fez ela ficar tentando executar a manobra antes de pedir um socorro e ligar para o pai ao mesmo tempo ali, ela ficou tentando executar essa manobra. O terceiro ponto foi o vizinho. No momento que o vizinho está no elevador, que o elevador abre e ele vai ajudar a mãe, ele estava com o filho dele também dentro do elevador e ele ficou ali na porta executando as manobras no elevador mesmo, sem sair dali na posição que ele estava. E o quarto e último ponto que chama a atenção foi que o vizinho ele executou as manobras, aproximadamente ali 2 ciclos antes da chegada do pai. Quando o pai chegou, ele, pelo pai estar ali, mesmo que o pai não conhecia primeiros socorros, ele optou por pedir para o pai fazer uma ventilação na bebê. E falou para o pai, olha, você faz essa ventilação aqui, provavelmente pediu ali para ele, já que ele não tinha proximidade com a criança, então ele não quis ventilar, botar a boca na boca da criança ali para poder ventilar, e pediu para que o pai fizesse essa ventilação.
todo esse processo, desde o início, né, até agora ali que o vizinho abordou esse bebê, durou entre 3 e 5 minutos. E aí a gente chama atenção para as prevenções ativas. O que a gente poderia ter feito ali naquele caso que não foi feito ou que foi feito e a gente gostaria de ratificar, né? De posicionar isso que seria importante realmente ter feito. E são as prevenções ativas. É verdade, as prevenções ativas elas nos deixam resguardados para caso algo aconteça. Né? A prevenção reativa é quando você já vai ali agir porque, né, não funcionou a ativa ou porque aconteceu um acidente, como acontece. E nesse caso a gente vê especificamente que o conhecimento da técnica, né, de primeiros socorros e até a questão de você identificar que o problema foi ali uma golfada que engasgou o bebê, que não foi uma asfixia, né, ele engasgou realmente ali. Então o conhecimento em primeiros socorros faz toda a diferença. Porque por mais que a mãe soubesse mais ou menos, demonstra ali que não tinha uma certa segurança, né? Tanto que ficou um pouco nervosa e liga para o marido e corre para o corredor. E aí, por uma coincidência divina, como a gente fala, a porta abre e a pessoa que estava no elevador tinha esse conhecimento, né, Thales? Exato. Então aí, primeiro ponto é esse conhecimento específico em primeiro socorro. Não somente ver um vídeo vai resolver o seu problema às vezes. E o segundo ponto é você estar sempre atento. Nesse caso é um ponto positivo do vídeo. Então era uma mãe que estava amamentando e estava atenta à condição da filha. Até porque talvez dela ter visto esse vídeo ou ter pesquisado é porque ela já imaginava que poderia acontecer. E isso acaba deixando a gente com um olhar mais treinado também nessa situação. A gente está sempre observando os bebês e as crianças também, quando se alimentam, tem que estar sempre sendo observada. O terceiro ponto que a gente observa nesse vídeo, e é protocolo de primeiros socorros, é a gente pedir ajuda, ligar para o 192, ligar para a emergência, para o suporte avançado, para depois sim tentar ajudar a fazer as manobras, um suporte básico de vida, porque não adianta nada a gente estar executando as manobras, fazendo aquele procedimento, se não tem ninguém para vir, se não tem ninguém para apoiar, chegando, né? ninguém para chegar ali com, às vezes, um desfibrilador, com alguma coisa que precise ser feito ali avançado, e você está fornecendo o básico sem ter ligado para o socorro médico, né? Exatamente. E aí foi o que faltou ali, né? Ela chamou o pai, chamou os vizinhos, mas em nenhum momento tem alguma citação ali de que ela pediu ajuda a um socorro avançado, uma ambulância. Talvez colocar no Viva Voz o telefone, a gente fala muito isso, né? Bota no Viva Voz, atende ali enquanto você está falando com o SAMU. Naquele momento seria o mais interessante. Ela viu que engasgou, bota para o SAMU e já começa a prestar o socorro que ela já tinha uma noção, querendo ou não. E o quarto ponto a gente fala muito disso, sobre um plano de emergência. Então, por exemplo, você percebe que ela chamou vários vizinhos, foi tocando as campainhas e ninguém atendeu. De repente eram vizinhos que não estavam em casa sempre, né? Eles não estavam ali e estão sempre trabalhando, então ela chamou vizinhos que ela nem sabia se estava em casa ou não. Então, de repente, se ela tivesse um plano de emergência, saber qual vizinho que pode atendê-la, que pode ajudá-la naquele momento, ou de repente, se ela não tivesse carro, um vizinho que tivesse carro, que ficasse em casa nos dias sempre de semana ali, que pudesse auxiliá-la. O caminho mais próximo, o hospital mais próximo que tem ali. No caso de um bebê, do engasgo, você consegue ir executando as manobras ao mesmo tempo que você se direciona para o hospital. Isso faz com que você ganhe tempo. Então você já ligou para o socorro, você já está executando as manobras e você já sabe a qual vizinho pedir ajuda ou como ir para o carro, né? E pedir ajuda para alguém dirigir de repente para você enquanto você executa essas manobras. Ter um plano de emergência parece uma coisa meio besta às vezes, né? Mas do lado do telefone, às vezes você ter ali o telefone do quartel mais próximo, né? Da comunicação daquele quartel, ou como você pode fazer, por exemplo, na Lei Lucas, né? Que é essa lei que obriga o conhecimento de primeiros socorros nas escolas, eles pedem que você tenha um plano de emergência na escola. Se acontece um engasgo na escola, algum acidente, a escola precisa ter um plano de emergência de como conseguir o melhor atendimento para aquela criança. Exatamente. E o quinto e último ponto que chama a atenção e a gente percebe o quanto é importante você ter um olhar treinado.
Você percebe que o vizinho, quando a porta abre e ele começa a atender a criança, ele em nenhum momento ele sai do elevador ou vai para algum lugar. Porque se você perceber, o filho dele estava dentro do elevador ali esperando, porque eles iam descer para brincar e tudo. E ele a todo momento, o que ele fez? Ele botou apenas um pé para lá de fora do elevador e encostou na porta, impedindo que a porta se fechasse. Talvez se ele não tivesse esse olhar treinado e perceber lembrar que o filho dele estava ali e a porta poderia se fechar e o filho dele ficar sozinho no elevador, ele não teria feito isso. Então ele botou uma perna para fora, uma para dentro e travou a porta do elevador e ficou executando as manobras. O que protegeu não só o filho dele dentro do elevador e ao mesmo tempo ele conseguiu executar o atendimento à Beatriz ali naquele Caso momento. ele precisasse descer também, né? O elevador já estava ali. Ele ali. entrava e descia para poder chegar mais perto da portaria do prédio, né? Exatamente. Era um caminho aí que, como a gente viu, a gente chama isso de olhar treinado, né? Para quem nunca ouviu a gente falar nisso, que é quando a gente tem um conhecimento em primeiros socorros, em acidente, e sabe que essas coisas podem acontecer, a gente acaba tendo um olhar mais crítico para as coisas e se protegendo, mesmo num momento como esse aí de total desespero, a gente consegue se proteger justamente por esse olhar melhor e treinado. O segundo caso, pessoal, que a gente vai ver aqui é o do José, de 42 dias de vida, como o Thales falou. E ele é o filho da influenciadora Clara Maia, ficou muito conhecido nessa situação que aconteceu aí. Eles estavam em casa, né? Ela e o seu marido, depois da amamentação, deixou o José ali com ele, porque ele tinha muita cólica, então ele estava ali, ó, cuidando, botou de barriga para baixo, acompanhando ali aquele processo pós-amamentação, e ela foi lá para dentro, depois foi preparar um banho, foi lá para dentro, e ele ficou ali acompanhando, e logo após ali 1 hora, né? Nem foi recente, 1 hora depois, né, da mamada, ele notou, percebeu, identificou uma diferença na respiração e que quando ele vira o José, ele já vê que tinha muita secreção, muito líquido ali nas vias aéreas. E imediatamente ele chama a sua esposa, né? E ela chega e ela já começa as manobras de primeiros socorros, ela começa a fazer aquela manobra de desengasgo. Então ela tinha esse conhecimento da manobra. Ele também tinha, por ter feito educação física, visto uma matéria na faculdade. Então um e o outro começam a se ajudar ali e acompanhar o bebê e acompanhar aquele processo, como a gente vai ver aí no vídeo. Aqui é o momento em que o André identifica que o José estava engasgado. Ele emite um som estranho. Quando ele vira, está saindo secreção pelo nariz, pela boca. E nesse momento você vê também que o seu outro filho está seguro, está ali no berço. E ele imediatamente chama a Clara Maia, que chega na cena e já vê o seu filho cianótico, já meio roxinho. Só que quando ela vem, os cachorros vêm atrás. E os cachorros aí acabam sendo um obstáculo, podendo causar um outro acidente, tropeçando, caindo. Então ela imediatamente pede para ele tirar os cachorros dali da cena, enquanto ela executa ali, ó, a compressão torácica e tenta ali de alguma maneira já os primeiros procedimentos para desengasgar o José. E não está muito confortável a posição. Quando ela senta, ela já consegue executar ali de uma maneira mais efetiva as compressões torácicas, já consegue ver algum tipo de resultado. O José emite som, isso é uma coisa positiva, é um engasgo parcial. E ela continua alternando as manobras, enquanto o marido tenta ver se pede ajuda para ligar para o bombeiro. Olha lá os golpes dorsais sendo bem executados. E a situação parece que vai ganhando uma certa tranquilidade. Tanto que ele não sai mais para pegar o celular para ligar. E ela vai acompanhando ali o José sem parar de executar as manobras. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo, né, a gente vai comentar aqui uns pontos de atenção que a gente pode observar de acordo com o vídeo que a gente acabou de assistir. O José, ele tinha 42 dias de vida e o mais, né, diferente que a gente pode entender aqui é que havia 1 hora que ele já vinha amamentado para vir a ter ali um engasgo, né? Às vezes a gente acha que a coisa pode acontecer 5 minutos depois, 10 minutos depois, mas 1 hora depois é que ele veio a ter esse engasgo, né? Então isso é uma coisa que a gente
tem que sempre observar, né? O que nos leva a essa ideia da percepção do engasgo, que é o segundo ponto, né, de atenção. Por eles terem esse conhecimento em primeiros socorros, eles conseguiam identificar, perceber que o filho deles não estava mais, né, respirando. Um detalhe, né? Uma diferença ali na respiração. Exato. Já fez ele ter essa noção de que poderia estar alguma coisa errada. Exatamente. E isso ajuda, quanto mais rápido a gente percebe, identifica, ajuda no procedimento e resolver ele da melhor forma, né? Então a gente ganha tempo dessa forma. E um terceiro ponto, né, que nesse caso foi um engasgo mais severo do que no primeiro vídeo que a gente viu aqui. Esse quadro, a mãe havia não só observado que tinha leite, mas uma secreção gelatinosa ali, né, uma coisa mais espessa e que precisava de, né, umas manobras bastante efetivas e de uma pessoa que soubesse aquela técnica, né, que foi o que ela executou, que é o quarto ponto. Ela teve muita calma e confiança para poder pegar o próprio filho naquela situação de desespero e executar as manobras. E por incrível que pareça, ela usou 2 tipos de manobra e ficou alternando aquelas manobras, né? O que é muito interessante. Um protocolo fala muito sobre essa questão de alternância de manobras. Então isso mostra que, por mais nervosa talvez que ela estivesse interiormente, ela teve calma, não só para dominar aquele momento, mas para acalmar o marido, ajudar também, né? O conhecimento ali fez ela ter essa calma, né? O fato dela saber como fazer acaba trazendo essa calma, essa tranquilidade que você tem que ter naquele momento. Então, se você tem um pouco de dúvida, se você não está muito seguro com relação àquilo, nunca viu nada, nunca entendeu ou ouviu por alto, fica muito difícil de você ter essa confiança. Que não foi o caso dela, né? Ela tinha esse conhecimento, o pai também tinha, então o pai também estava pronto para atuar ali, um ajudando o outro, caso né? não houvesse alguma distinção, mas no caso ela assumiu a condição e fez com muita confiança, muita tranquilidade. Teve uma parceria dos dois, né? Apesar de ser assustador. Ele tira o cachorro da cena, então assim, um ajuda o outro, né? Você tem uma confiança ali na família, os dois estão se ajudando, a família está se sentindo segura, né? E o quinto ponto que a gente tem de atenção é que o próprio condomínio deles ali, né, em Brasília, tinha uma brigada com bombeiros, né, civis. Então, assim, muito interessante que o condomínio tinha aí essa equipe, né? E o que a gente pode ver de prevenções ativas nesse episódio aí do engasgo aí do filho do José, né, da Clara Maia? Nesse caso, o primeiro ponto que a gente tem é o mesmo do ponto anterior, né? Aqui, por exemplo, ela tinha um conhecimento em primeiro socorro. Tanto para ela quanto para o pai fez toda a diferença. O pai na percepção de que era um engasgo de fato e que só pela respiração dele ele conseguiu verificar isso. E a mãe que abordou o bebê, pegou e começou a fazer as manobras no José. Então, uma prevenção ativa é você ter o conhecimento prévio do que fazer nesses casos. É verdade, porque você pensa, se você tem bombeiros civis no seu condomínio, então se acontecer alguma coisa, eu levo para eles, né? Ela poderia ter esse pensamento, mas não, ela estava preparada para salvar o próprio filho, socorrer ele, e caso isso não funcionasse, acionava um socorro avançado, os bombeiros civis. Então isso é muito interessante, né? Um outro ponto aqui de prevenção ativa é a gente sempre estar atento, né, nesse momento da amamentação, nesse momento que é único ali entre mãe e filho, né, mãe e filha, e que gera muitos, né, acidentes, né, que podem acontecer, né, de acordo com o que a gente vem observando, mas é muito importante, igual no primeiro vídeo, né, esse momento de ter atenção ali após a amamentação, principalmente se o bebê tiver refluxo. Minha filha tinha refluxo, então a gente observava, era aquela volume grande, né, de gofada, de vômito até. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, uma prevenção ativa. Sempre atento, né? E o terceiro ponto aí é a questão da emergência, né? Mais uma vez a gente percebe que, apesar de você saber a manobra, de você conhecer primeiros socorros, é muito importante. O primeiro passo que a gente tem que dar após identificar uma emergência de fato é acionar o socorro especializado, porque eles tinham até uma brigada ali no condomínio, mas deveria ter acionado imediatamente e iniciado as manobras.
Como o pai estava ali, a gente sabe que é um momento totalmente desesperador, né, para um pai, para uma mãe, a gente sabe disso. Longe de nós aqui estar julgando o que deveria ter feito ou não, mas é protocolo, então tá no protocolo de primeiros socorros e acabou não sendo feito, que seria acionar imediatamente o socorro avançado para que pudesse auxiliar nesse socorro caso as manobras não funcionassem, né? Porque o primeiro socorro a gente está mantendo aquela vida para que o quadro não agrave, mas não quer dizer que você vai solucionar o problema. Então você não está deixando agravar, e caso você está executando e as coisas não estão caminhando como deveriam, que a gente sabe que funciona, aí o socorro médico está chegando. Então tá tudo balizado. É o que isso? É um plano de emergência. É o que bate com o outro vídeo, né? Esse plano de emergência. Amor, liga pro 92. Amor, liga lá. Amor, chama os bombeiros civis. Eu tô aqui executando as manobras. Então você, se baliza para que tudo esteja pronto para conseguir resolver aquele quadro. Com certeza. E o último ponto, e tão importante quanto todos os outros, é uma prevenção ativa robusta, né? Vamos dizer assim. Então hoje a gente quem mora em condomínio, né? Nos dois casos eles moravam em condomínios, e no caso da Clara Maia, uma pessoa com uma condição financeira um pouco maior, provavelmente um condomínio um pouco mais luxuoso ali, ela cita que era um condomínio afastado, num lugar mais afastado, e eles tinham dentro do condomínio uma brigada de incêndio. Então ali já é uma quantidade de bombeiro civil que é um primeiro socorro imediato. Então o pai não só poderia ter ligado para o 92, como poderia ter já chamado de imediato. Ele até liga, né, após ali a condição, mas o bebê, o José, ele já tinha desengasgado, e aí ele entra em contato com o condomínio para fazer uma pós-observação, né, já que o bebê desengasgou, e aí dá uma analisada. Mas você vê, por exemplo, num condomínio, você não precisa necessariamente ter, de repente não é viável financeiramente você ter uma brigada de incêndio ali, ou bombeiros civis, ou enfermeiros que saibam fazer isso. Mas por que não treinar os funcionários nessa condição? A gente já deu um curso para um condomínio aqui em Niterói, o Niterói Garden. Eles fizeram um curso para quase todos os funcionários, onde nós treinamos o zelador, o porteiro, né? O rapaz que cuida da piscina, o financeiro. Então ali dentro daquele condomínio, eles não tinham uma brigada propriamente de especialistas em primeiros socorros, mas fizeram um curso, um treinamento. Então tu vê que prevenção ativa, forte, né? É importante da gente ter dentro de um condomínio. Por que não no teu condomínio não ter uma questão dessa, funcionários treinados que poderiam ajudar? No caso da primeira mãe, ela desceria na portaria, teria um porteiro com conhecimento em primeiros socorros, poderia ter executado a manobra de maneira mais efetiva. Mas Deus botou ali um vizinho que sabia fazer, né? E ajudou ela naquela condição, naquele momento. Então vamos para alguns pontos em comum que esses dois vídeos, esses dois casos de acidentes tiveram, né? Então os dois bebês recém-nascidos ali, né? Bebês com menos de um ano de vida, né? Bebês que estavam naquela condição inicial ainda, são muito molinhos, você tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma atenção especial, bem, né, específica ali para eles. Ainda mais se tiver algum agravamento, né? Com muita cólica, um bebê que tem mais cólica, essa observação. As duas famílias moravam em condomínio, não era tipo um condomínio, né, não era uma casa, não era um local isolado, mas era um condomínio, por mais que isolado que fosse, né, era um condomínio que tinha ali um apoio, no caso de um condomínio. Apoio, né? No outro condomínio estava lá, não tinha esse apoio, mas as duas moravam, né, no condomínio, né, essas famílias. Os pais estavam atentos às condições dos bebês, né, no primeiro caso a mãe estava ali, viu que ele tinha se engasgado, observou. E no segundo caso, o pai atentamente ali olhou que também tinha se engasgado, percebeu e já começou ali, né, o suporte, né, naquele bebê. O principal ponto aí que a gente levantou, né, em comum dos dois acidentes foi essa questão de nenhum dos dois casos eles acionaram o socorro, o que poderia ter sido o diferencial entre a vida e a morte desses bebês. E você percebe por que a gente sempre faz esse levantamento de pontos incomuns? Porque você percebe ali
que os acidentes eles têm umas dinâmicas muito parecidas. Então eram 2 bebês, na mesma situação, condomínio e tudo mais. Então as prevenções ativas, elas são baseadas nesses históricos. Por isso que elas funcionam tão bem. Então ali, ó, ser um bebê e você estar atento é importante, é uma prevenção ativa. Verdade. Você ter um apoio dentro de um condomínio, um plano de emergência, pessoas que saibam primeiros socorros, funcionários do condomínio, para poder ajudar. Você ligar para o socorro imediatamente, porque aí você teria uma outra chance, uma outra expectativa ali, caso não funcionasse as manobras, né? Pais sempre atentos a essa condição da amamentação do filho. Então é por isso que os pontos em comum chamam a atenção, porque você consegue ver, são 2 eventos totalmente distintos, em cidades diferentes, locais diferentes, classes sociais diferentes, Verdade. mas eles funcionaram da mesma forma. Então as mesmas prevenções ativas teriam funcionado para os 2 casos, como funcionaram, né? O que eles executaram ali acabou dando certo e funcionando em certo momento, né? E o ponto que nós acreditamos ali, a gente sempre levanta os pontos que acreditamos que fizeram diferença nos dois casos. E no primeiro caso ali, a mãe da Beatriz já tinha visto um vídeo, né? Isso aí ajudou um pouco, mas também pode ter atrapalhado, porque acabou que ela ficou tentando executar a manobra, e porque ela já tinha visto o vídeo e acabou pecando nessa condição de acionar o socorro, né? Ficou faltando o detalhe do acionamento do socorro. Verdade. No caso do José, né, a Clara Maia sabia, o marido sabia esse conhecimento de primeiros socorros, e isso fez toda a diferença ali, né? Até no depoimento da própria Clara Maia, depois ela vai falando como isso ajudou ela a ter uma calma, ela foi tomada de uma calma para poder agir naquele momento crítico, né? De você ver, né, o seu filho naquelas condições. E ela, assim mesmo, ela ainda até incentiva, né? Ela fala, pô, todos deveriam saber esse conhecimento, ter isso, porque numa situação de emergência é o vizinho, é o irmão, é o avô, é o porteiro, ela fala isso, Ela né? fala. Poderia salvar a vida ali, né, do bebê. O próximo ponto é que na questão da mãe da Beatriz, como a gente citou que já tinha visto o vídeo, ela ficou tentando executar as manobras sem saber se de fato essas manobras estavam sendo efetivas. Ela não tinha esse conhecimento mais aprofundado, foi um conhecimento que ela viu um vídeo solto na internet, então aquela questão do conhecimento não está detalhado e sistematizado para você entender exatamente o passo a passo, se está funcionando, se não está funcionando, qual é o próximo passo. E aí ela executou as manobras e se a manobra não funcionou, que foi o caso dela, o que aconteceu, a manobra acabou não funcionando, ela teve que contar com a sorte. A partir daí ela começou a correr, gritar, chamar vizinho, que é uma dinâmica também comum dentro dos engasgos, né? Quando tem as pessoas que não sabem ali o que fazer, eles acabam correndo com o bebê sem nenhum plano, sem nenhum projeto ali, e corre contando com a sorte. E ela deu sorte de encontrar ali um vizinho que estava descendo no elevador e pôde auxiliá-la naquela situação, né? Mas você vê que ela passou a contar com a sorte a partir do momento que ela não conhecia muito bem a manobra e a manobra não funcionou. Às vezes até a manobra está funcionando, mas como você não sabe, então você não percebe aquilo ali, né? Ah não, eu estou fazendo, mas pô, será que funcionou bem ou não funcionou, né? Então isso dá essa insegurança, né? Porque poderia estar funcionando, mas ela não sabia exatamente, não tem a confiança. Você acha que fiz a manobra, resolvi. Mas nem sempre, às vezes a manobra demora a ter o resultado. Então ela não tinha confiança de saber o que estava fazendo exatamente, que é a diferença, né? No caso da Clara Maia ali, que tinha essa confiança na execução da manobra, estava lembrando daquilo, executa uma manobra de compressão torácica, que é uma coisa específica, né? De alguém que sabe, difícil, né? Exato. Você vê, inclusive, que ela tenta várias vezes, ela vai fazendo, Exato. percebe, vai fazendo e percebe que não está funcionando, e ela continua ali, está executando a manobra aos pouquinhos, e isso com confiança, porque ela sabia que ela estava fazendo o caminho correto, ela não tinha muita dúvida, né? Acaba trazendo uma confiança muito maior para essa condição. O que chama atenção ali
é que, como eles não chamaram socorro, se a manobra não funcionasse, querendo ou não, eles tinham uma brigada. Isso teria ajudado ela nesse caso, então ela teria próximo a ela um atendimento, que não era o caso da primeira mãe, teve que contar com a sorte já no início. Se a manobra da Clara Maia não funcionasse no José, ela já teria uma brigada bem próximo para atender ela naquela condição. Imagina a quantidade de pessoas no condomínio se esse bebê parte com uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Às vezes a brigada tinha um DEA, tinha um desfibrilador, tinha um atendimento ali para ajudar, né, de uma maneira mais específica. Então depende muito, né? A verdade é que ter esse apoio era muito importante, ter pessoas treinadas naquilo ali, né? De fato, foi o que fez toda a diferença. Nos dois casos aí, você percebe essa dinâmica aí que pode fazer tudo mudar. A verdade é uma coisa simples, relativamente simples, que por causa de um detalhe você pode botar a vida do seu filho nas mãos da sorte. E aí pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. Então a gente vê nesses dois casos o que aconteceu. No final das contas, um deu certo, né? Ali funcionou, e o segundo acabou contando com a sorte de encontrar um vizinho que sabia as manobras para executá-las e ajudar nessa condição. Então, pessoal, a gente vê, é sempre muito bom analisar esses tipos de vídeos que tudo dá certo no final, né? É o que a gente deseja, é por isso que a gente está aqui, né, para levantar todos os detalhes que poderiam, mesmo em casos que deram certo, tanto no caso da Beatriz, né, ela deu a sorte, né, Papai do Céu, Deus foi muito bom ali, né? Mais uma vez Deus atuando e botou um vizinho que era um bombeiro militar, né, a gente deixou isso aí guardado para o final, é verdade, porque ele era um bombeiro militar e estava de folga levando o filho para brincar, e Papai do Céu, de uma forma magistral, botou aquele senhor ali para ajudar aquele bombeiro e salvar a vida daquela bebezinha, né, de 19 dias, cara. É assustador de pensar que algo de ruim poderia ter acontecido com uma dessas crianças. E isso é muito bom, mas a gente não pode deixar a parte técnica de fora disso, né? A emoção toma conta da gente quando a gente fala, porque a gente é pai, e a gente tem filhos pequenos. Eu tenho uma filha de 5 e um filho de 3, fez 3 anos agora. O Bruto também tem uma filha de 7 anos. E isso emociona a gente, é muito alegre quando a gente vê que deu certo. Mas a parte técnica, é para isso que a gente está aqui, para mostrar para mães e pais de que isso tem que ser avaliado e a gente tem que botar isso no nosso dia a dia. E nem só quando a gente vê, né, mas quando a gente participa do salvamento, né, no nosso dia a dia, e a gente conseguir salvar aquela vida e entregar para a família, né, num afogamento, né, em caso de engasgo, convulsão que a gente pega na praia. Então isso é muito bom a gente poder ver aquele final feliz, mas a gente tem que ter isso em mente, que nem sempre os finais são felizes. E é por isso que a gente está aqui. Claro que a gente não quer dar nenhuma aqui de engenheiro de obra pronta, né? Querer lá e começa a julgar. Né? Começar a julgar a pessoa, falar, não, agora foi assim, mas é muito fácil falar dessa forma, né? Mas a gente participa e a gente está aqui justamente para alertar, para causar essa prevenção para cada um de vocês pensarem sobre isso, porque acidentes acontecem, os riscos acontecem, e a gente tem essa missão de ensinar, e é de uma maneira didática, de uma maneira fácil, né, mães, pais, a ter confiança, que é o mais importante, para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Isso é por isso que nós estamos aqui, por isso que criamos esse quadro. Então não deixe de compartilhar essas informações, compartilhar esse episódio, de seguir a gente aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, curte, deixa um like, liga o sininho aí, né, Tati? Até porque no nosso caso a gente sempre fecha dessa maneira, né? No nosso caso, compartilhar também é salvar vidas, né? Então, muito obrigado para vocês chegarem até aqui e esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.